Olá, o Sem Censura está de volta com debate sobre a mulher, mas também sobre música. Camila, temos perguntas, comentários? Temos comentários. A Priscila Aire disse que a maior dificuldade é ser julgada apenas pela aparência. O Vinícius comenta que a maior dificuldade é a falta de representação no meio político. Apesar de ser maioria, a mulher tem uma representação muito pequena. Ele acha que provavelmente é por causa do machismo. E a Leila de Lima diz que é a falta de reconhecimento, o que inclui salários inferiores aos dos homens em algumas instâncias. Isso São mesmo. esses comentários. Bom, pelo menos as pessoas estão tendo noção, né? Nós já a temos gente até conversa. uma lei, né? A lei 12.034, né? Que foi uma lei que trouxe, né, a possibilidade de você ter 30% das candidaturas femininas. Mas não resolveu o problema, porque elas se candidatam, mas você não tem o número de mulheres eleitas. E hoje é muito inferior dos 20, nós temos aí 27 governadores homens, né, e uma governadora mulher no quadro político. Né? Vai para os senadores parecido, vai para os deputados ainda muito menos de parecido. 10%, em torno de 10% no poder, né, legislativo. E a metade da população é mulher, né? Exatamente. Louco, Mais um mulher. pouquinho, né? Nós estamos sem nenhuma representação política. Rodrigo, a gente acabou não falando do seu principal motivo, porque você está aqui hoje, que é o show do itinerário. Eu sei que eu não sou ninguém. Mas aí, que show é esse no BNDES? O que você está? Com quem você está? Que dias? Como foi? Você já se apresentou? Não. Vai se apresentar? Vou convidar vocês, inclusive, para dia 16 agora, quinta-feira. O projeto se chama Quintas... Desculpa. Eu vou ler aqui, Quinta do BNDES. Isso. Às 19 horas, entrada franca, com distribuição de senha lá antes. O auditório é bem grande. Acho que tem uns 300 lugares no auditório. E teatro, né? Que é uma coisa que o músico veio perdendo nesse tempo, assim, de poder tocar no teatro, com as pessoas focadas no que você está fazendo. E não só ser um acontecimento ali que você está... E eu vou tocar... Como eu estou no carnaval, eu vou aproveitar para tocar samba. Só que eu vou tocar... eu sou compositor, né? Assim, Muito bom. E eu vou tocar os meus sambas que são... Porque eu não sou um sambista, né? Mas aquilo é samba. Mas é assim... O meu sonho era ser sambista. Eu tocava cavaquinho, eu tinha todos os discos do Zeca Pagodinho, do Fundo de Quintal, qualquer música nova que aparecia eu queria ouvir. Aí pintou um convite de eu dar aula de cavaquinho na Serrinha, que foi quando eu conheci o Pretinho, o Fofão e toda aquela turma ali, o Thiaguinho. E, inclusive, o Banga, hoje acho que a força que o Banga tem muito a ver com essa junção da Zona Sul com a Zona Norte, e a gente conseguir se respeitar. E de eu ter chegado lá não como um turista, ou, né, para ver como é a favela, eu cheguei ali de um outro jeito, de uma outra forma, que eu pude realmente conhecer. E é um universo totalmente diferente, gente. Eu cresci em Laranjeiras, é um jeito de viver. Você chega na Serrinha, é outra coisa, é outro jeito de se relacionar. As pessoas têm... Todo mundo se conhece, todo mundo se chama pelo apelido. Se morre alguém, todo mundo chora. É diferente. Então... Só se aprende, né? Você aprende muito. Você vê que em outros aspectos, eles estão muito na frente, né? Da nossa realidade individualista e cercada e de ultraproteção. A gente quer estar protegido. Isso é prisão, né? Isso tem o nome para mim disso é prisão. Se você precisa se cercar demais, você está preso, você não está livre. Né? Então, aí eu vou me perdendo. Eu sou assim, começo a falar, eu já não sei mais. Tudo bem, você sai da prisão, pode ir para o show. Aí você estava gostando do teatro, que é um teatro. Isso, então assim, eu estava falando que eu queria ser sambista. Isso. E então eu comecei a tocar cavaquinho, e eu comecei a compor e a começar a fazer samba, mas tem muito samba que eu faço que fica no meio do caminho, que não é nem um samba tradicional, mas também não deixa de ser samba. Então eles ficam ali no meio do caminho. Então eu juntei todos eles e estou fazendo um show que o nome do projeto é Itinerário, mas eu tenho um subtítulo que é Sambas Estranhos, né? Que são sambas que tem uma pitada ou de jexá, ou de jongo, ou de samba funk, ou uma melodia um pouco diferente. E vou fazer com 2 músicos assim que, mesmo se já bastaria para as pessoas irem, que é o Marcelo Caldi, um grande acordeonista, pianista, e o Fábio Luna, que é um percussionista que toca flauta, toca cavaquinho. São 2 feras. Então é só dia 16? É só dia 16. Na quinta-feira. Quinta-feira, no BNDES. Às 19 horas, entrada franca. Todo mundo lá, faça-me o favor. Obrigado, Rodrigo. Obrigado. Roberta, e o seu livro?
conta o que é o seu livro. Então, a gente tenta traçar um pouco, né, da trajetória. Você é uma advogada criminal. Isso. Olha só. Sou professora, né, na área do direito penal, da criminologia. Então, esse estudo é um estudo da figura da mulher, né, uma questão, eu pego a questão de gênero e até a questão de diversidade também sexual, mostrando um pouco da criminalização à figura feminina ao longo dos tempos, né, por práticas punitivas no campo do direito penal e também até através de outras formas de controle social. Então, o controle da religião, né, na figura da mulher, na sexualidade da mulher, e depois também o controle que a gente vai ter higienista. Né? Então, são várias modalidades até os dias de hoje, onde a gente vai ainda ter o quadro da mulher se submetendo, né, a novas práticas opressoras e uma linha de prisionização aí e outros discursos. Você fala de igreja, depois você fala dessa prática higienista. De qualquer maneira, a vida do homem, ela também não é fácil, Roberta. Por que a vida da mulher é pior? Ou ela é pior do que a do homem? Não, na verdade, ela acabou sendo, né, a mulher, né, submetida por conta de uma construção que nós fomos tendo ao longo dos tempos, né, até misógina. Então, uma espécie de aversão à figura feminina. Então, como é que isso se deu? Se a gente pegar até, né, o mito da criação do modelo religioso, né, católico nosso, ele se dá através da figura da Eva. Quem é a Eva? Né? A autora do primeiro crime que vai ser o pecado original. Porque ela quem vai convencer Adão, né, a cometer a primeira proibição, a violar aquela norma proibitiva. Então Adão vai lá e rompe a proibição, come os frutos proibidos da árvore do bem e do mal, e por conta disso todos são submetidos ao trabalho como castigo, e nós estamos aí trabalhando, né? E a Eva, né, passa a ter as dores do parto e todas as mulheres decorrentes daí. Então essa ideia de uma mulher transgressora, né, ela vem com Pandora, né, na Grécia, aquela que abre a caixinha proibida e solta todos os males, né, do mundo que ficam espraiados e fecha na hora que a esperança sairia. Então tudo isso ajuda, né, a corroborar um discurso que começa a ser tecido. E após ser tecido, ele vai constituir o primeiro grande discurso criminógeno que a gente vai ter, né, no período da Idade Média, que vai ser um manual de inquisidores escritos na Alemanha. Então, Kramer e Sprenger, dois inquisidores alemães, eles redigem esse primeiro grande discurso criminógeno contra a figura feminina. Então, eles chegam a dizer que o termo fêmea vai designar, não é, aquele ser que tem fé em minos. Fêmea, fé de menos. Então, a fêmea é aquele ser que está mais suscetível à influência do espírito descorporificado, do demônio. Né? E com isso a gente, então, vai dar início a toda aquela caça às bruxas na Europa, né, que vai levar à morte, né, de mais de 100 mil mulheres nas fogueiras. Eu fui, inclusive, a Portugal, né, porque ia estudar um pouco da Inquisição portuguesa, e fui à Torre do Tombo, né, investigar em Portugal aqueles processos inquisitoriais. Nós temos mais de 20 mil processos lá em Portugal, na Torre do Tombo, retratando essa criminalização da mulher. E a Inquisição, ela não se restringiu, né, à Europa, né? Quer dizer, ela vem para o Atlântico com a colonização portuguesa que chega ao Brasil. Então, a gente passa a ter as visitações do Tribunal do Santo Ofício aqui no Brasil. E a partir daí, quer dizer, a mulher... Mas não são só as mulheres que são... Não, nós vamos ter mais uma... Não, mas toda uma sexualidade, né? O controle das... se o sexo fosse criminoso. É verdade, mas aquele sexo que não se adequa exatamente aos moldes, aos padrões desejados, onde a mulher sempre deve ser subserviente, porque a ela cabia apenas o espaço doméstico, o espaço privado, jamais o espaço público. Eu acho que você tocou num assunto que eu queria até te fazer essa pergunta. Você falou da misoginia, né? Isso. Eu acho que essa questão do homem que não conhece a mulher, que não consegue entender, né? Eu acho que passa muito... É como se fosse uma coisa... tivesse como se fosse uma outra uma raça. Outra coisa. Aí uma sim, coisa, uma outra raça. Eu conheço algumas assim, pessoas que não conseguem conversar às vezes, sabe? Porque parece que o sexo vai estar sempre ali, né? Enfim, ou é medo, tem medo, às vezes passa como se tivesse medo. Porque você vê, né? É interessante, né, Rodrigo, a gente perceber, porque o discurso religioso, ele se sobrepunha e nós tínhamos toda uma regra de celibato dentro da hierarquia eclesiástica. Então, os membros da igreja, eles não poderiam jamais ter nenhum tipo de relação sexual.
Agora, você imagina eles receberem o corpo da bruxa para que eles, da própria igreja, né, na figura de inquisidores, que eram, na época, eles realizavam o papel que hoje nós temos a polícia, o Ministério Público e os juízes. Todas essas funções, né, elas se conjugavam na figura do inquisidor. Então, ele tinha o corpo de uma mulher, da bruxa, para que ele conseguisse extorquir a verdade que ele queria ouvir daquele corpo. Então, todas as práticas de suplícios, não é, cabiam para que ele conseguisse obter as confissões dela de suas práticas ligadas a essa moralidade obtusa, né? Então, a essa prática imoral dos comportamentos de uma sexualidade transgressora. Isso vai estar muito presente na figura feminina, né? Porque assustava. Nós tivemos em Portugal as leis pragmáticas que regulavam até a posição sexual, né? Entre homem e mulher. Então, nas minúcias, você tinha sempre a mulher tendo que ser submetida. Mas o homem sofrendo também, né? As consequências disso. Digamos que ele era agente e vítima junto, né? Ele era mais agente, né? A gente vai ter aqui os sodomitas sendo uma categoria, né? Os indivíduos gays também vão ser punidos com pena de morte na fogueira, submetidos a todo tipo de suplício, né? Então, isso no período todo medieval e no Brasil colônia. Você pegar as primeiras legislações portuguesas que foram aplicadas no Brasil, então, desde as ordenações manuelinas de 1521, as filipinas de 1603, que vigoraram, na realidade, até 1830. Foi muito tempo, né, de legislação punindo mulheres feiticeiras a pena de morte na fogueira. O que isso fica nos dias de hoje? Fica que ainda nós temos um rastro, né, muito forte de criminalização e estigmatização da figura feminina. A gente fica com a culpa? A mulher acaba sendo sempre alvo desse tipo, né, de censurabilidade, de reprovabilidade por comportamentos, né? Hoje em dia você ainda tem um viés moralizante religioso, né, e muitas vezes isso impede um olhar mais laico, uma atuação laica do Estado e uma intervenção do Estado, por exemplo, né, se a gente pensar no campo da criminalização do aborto, né, que é um assunto polêmico, mas a criminalização do aborto hoje, né, ela conduz à morte de mais de 50 mil mulheres, dados da OMS de 2016. Por ano, 50 mil mulheres porque realizaram aborto. Fora os que sofreram lesão corporal grave, gravíssima, né, que ficaram estéreis. Exato, e que foram presas. Então, você desfaz uma família inteira. Os filhos são doados, vão para abrigos, né? São levados, conduzidos para abrigos. Ainda se prende mulheres por aborto? Ainda se prende. Roberta, ainda se prende, né? Pegando um pouco o que a Priscila falou anteriormente, sobre a visão das pessoas da mulher, por exemplo, quando ela citou a mulher que sai de shortinho na rua e que é assediada, isso é uma forma também da sociedade punir a mulher, para além das instituições, né, dessa criminalização da justiça, da igreja, as pessoas também punem as mulheres quando elas saem da linha. Elas adquirem esse discurso também, né? Pois é, verdade. O IPE mostra bem claramente como nós temos ainda esse olhar, né, em face da figura feminina, pela sua roupa, pelo seu comportamento, até tentando justificar práticas de assédio e de estupro. Né? Então, essa situação ela é muito preocupante. Nós estamos no século XXI ainda com um olhar tão moralizante. Né? Por exemplo, a Igreja Católica usava o termo crimes contra os bons costumes, contra a moral. O termo crimes contra os bons costumes ele estava no nosso Código Penal até recentemente. Só em 2009 esse termo saiu e entrou crimes contra a dignidade sexual para falar de estupro, que também é um termo, na minha opinião, equivocado. Porque você não está discutindo, tá bom, né? Pois é, tinha que ser crimes contra a liberdade, né? A liberdade sexual da mulher, não é? É a liberdade que está em jogo. Não é se a sexualidade é digna ou indigna, mas se ela viola, não é, aquilo que é a vontade, se ela é coagida ou não. Então, hoje, a gente também tem uma criminalização da mulher, seja pela prática do aborto, seja pela questão das drogas, porque nós estamos com um aumento assustador, né? Eu estou falando isso porque nós estamos vivenciando essa grande crise, não é, do sistema penitenciário, claro. Né? E o sistema penitenciário feminino, que não vem sido, né, posto tanto em voga, ele aumentou do ano 2000 para 2014, né, nesses 14 anos, nós tivemos um aumento de mais de 500%. Devido à droga, né? Da criminalização feminina, exatamente, devido à droga. Então, droga em que a mulher assim, tem um papel extremamente coadjuvante, né? Ela colabora de alguma maneira ou ela é criminalizada por ser mulher de um traficante.
Então, você está tendo uma criminalização da mulher em alta escala. Nós tínhamos 5 mil mulheres presas, hoje nós temos mais de 40 mil. Mas, ao mesmo tempo, Roberta, eu fico me perguntando se as mulheres não se sentem mais poderosas hoje em dia do que elas se sentiam 30 anos ou 40 ou 50 anos atrás. Esse empoderamento, ele me parece real. Sim. A gente está falando Ter sobre você isso aqui, apresentando, né? os quadros femininos, né? Os quadros femininos hoje, quer dizer, com a questão do trabalho. Todas as mulheres aqui, né? Você como uma representante de um trabalho sério, intelectual, a radialista, a Priscila, tudo isso são situações de empoderamento, não são? Verdade, né? Nós temos aí traços de empoderamento, mas que são reais. Traços, né? Eu acho porque ainda não constitui um quadro, né, tão amplo. Se você olhar o número de mulheres juízes, eu falo na minha área do direito, número de mulheres juízes, a Associação dos Juízes, né, a Associação dos Juízes Federais, fez um levantamento, né, até 2013, nós tínhamos 26,5% de juízas em detrimento, né, do grande quantitativo masculino de juízes. Se você olhar, né, o Superior Tribunal de Justiça, dos 33, nós temos 6 ou 7 mulheres e o restante todo homem. É como se não correspondesse, Não corresponde ao número ainda. Eu, quando era criança, eu queria ser homem. No sentido de que os homens faziam coisas mais engraçadas do que me era dado. As brincadeiras eram mais engraçadas, as profissões eram mais engraçadas. Hoje em dia, não. Eu já não quero mais. Mas você já gostou, já teve essa ideia de querer ser homem? Com todas as dificuldades que a mulher vive, eu amo ser mulher. Não, eu também amo, mas é porque tinha uma coisa... uma coisa de mais liberdade, né? O mundo masculino era maior. A questão do salário também é importante falar, que a mulher, a maioria, acho que 99% das empresas que se tem homem e mulher, claro que em minoria mulher, se a mulher ocupa o mesmo cargo que o homem, ela ganha menos do que o homem. Os salários são menores, a mulher negra ganha menos. 70% menores, entendeu? E as mulheres hoje também, você já tem 1/3 das famílias tendo a mulher como a grande provedora. Então, a mulher passar a ocupar o espaço público, né? A mulher, desde a Revolução Industrial, aos poucos ela já vai se engajando, vai ocupando o espaço público. Então, nós tivemos alguns países, né, que pioneiramente, como a Nova Zelândia, a mulher lá já foi votar, né, no finalzinho do século XIX. No Brasil, a gente vai ter a primeira mulher eleita em 1927. A primeira, uma vereadora lá em Natal. No ano seguinte foi a prefeita de Natal, em 28, mas a mulher só vai votar em 32 e com a Constituição de 1934. E veja você... Mas na França foi em 38, né? Foi mais ou menos... Suíça foi em 1960. Mas na Islândia é muito legal. Foi a primeira mulher presidenta do mundo. Né? E ela foi em 1980, a primeira do mundo. Coitado dos homens, eu ao mesmo tempo eu não consigo achar eles... Eu olho para o Rodrigo, eu olho para o Dagão, eu não vejo eles tão vilões mais. Está entendendo? Você, vítima de assédio, todo mundo aqui já foi. Eu não sei. Mas essa cultura, né, patriarcal que está entranhada, né? Isso é uma coisa também que essa coisa do assédio, se a gente for individualizar, também tem ao contrário. Né? Também tem o assédio feminino. Não, também tem. Adorei, Rodrigo. Não, também tem. É porque a gente lida... Vocês conhecem isso? Principalmente para artista, que tem a história da fã, que tem uma paixão platônica, que faz de tudo para... Rodrigo, jura que tem? Não é? Óbvio que tem, gente. Mas é um assédio bom, não, assédio né, bom. Rodrigo? Não, eu acho que nem sempre. Não, tem uns casos nem assédio agressivo. Priscila tem? Eu já vi casos de fãs que se trancaram no quarto do hotel. Isso é assédio. Até que o artista chegasse no quarto e visse a menina nua. Tem, né? Acontece. Não, eu nem sou um cara famoso, mas eu já tive pessoas que ficavam me ligando todo dia. Com um nome fictício. Eu queria pegar a moral também, hein? Mas acho que a questão da educação sempre é o caminho, né? Verdade. Quando fala sobre essa questão da metade da população, por exemplo, no Brasil, é mulher, mas não estão na administração do país, não estão na posição de poder. Se não investir na questão da educação, se não for na educação, como hoje é muito mais debatida a questão do racismo, a valorização do negro, do índio para as crianças nas escolas, né, desde os jardins de infância, ali na pré-adolescência, aos adolescentes, se não mostrar para eles a importância, a valorização de fato da mulher,
aquele menino mais tarde vai ser o nosso governador, vai ser o nosso presidente, vai ser o nosso deputado, vai estar na Câmara decidindo. E se não ter um investimento, um trabalho educacional, de conscientização... Que a criança reproduz. A gente, a criança reproduz e que ela escuta no café. Daqui a 20 anos vai estar minha filha aqui na mesma discussão. Eu queria aproveitar que vocês entraram na conversa, porque, como a Vera colocou, não vê vocês como vilões. Mas, com certeza, vocês podem fazer alguma coisa, né? Eu queria ouvir de vocês como que vocês acham que, como homens, vocês podem contribuir na prática para melhorar um pouco na vida pessoal de vocês e também nesse cenário. Sim. Por exemplo, como eu acabei de colocar, eu acho que é uma ideia a ser valorizada e a educação Você tem filhos, é a solução. Eu acho que uma coisa importante também é você reconhecer... Desculpa, mas assim, porque a gente também, quando a gente fala sobre machismo, a gente tem a tendência de tirar o nosso corpo fora. E eu acho que a primeira coisa a fazer é a gente entender o machismo dentro da gente. Porque eu venho numa sociedade machista, eu fui educado de um jeito machista, o meu pai me educou diferente das minhas irmãs, eu era incentivado e aí, né? Era assim, e a gente tem que primeiro reconhecer isso dentro da gente, e não simplesmente falar, eu não sou machista, porque esse discurso também é muito complicado. Mas você foi criado assim, você vai criar assim? Não, eu acho que assim, o que a gente pode contribuir é o que o Dagama fala. O Dagama falou. É a educação. É você tentar fazer o meu filho, eu tentar ser um pouco melhor do que o meu velho pai, que foi educado de um jeito mais machista ainda, e meus filhos já são muito... anos-luz na minha frente. Eu tenho uma filha do meu primeiro casamento, de 23 anos, hoje está em San José, né, na Califórnia, faz comunicação, ela é atleta, joga pela universidade. Tenho o meu filho, faz a PUC, também em comunicação, faz 22 anos amanhã. Parabéns, Ébano, molecão. Então, eu que sempre falo com a minha filha, invista na sua carreira, no seu trabalho, na sua escolaridade, vai sempre, seja uma mulher independente. Isso aí, você sendo uma mulher independente, é muito mais fácil até para perdurar, ter uma longevidade no casamento, que às vezes quando bate a questão da E aí você está pegando um assunto muito bravo, que é longevidade de casamento, pelo amor de Deus. Sim, porque esse é o motivo quando o provedor sempre é um. E aí, isso é fato, isso é fato. Tem razão. E aí, quando tem uma parceria, a possibilidade maior de Dagama, eu volto conversando com você. Minha filhinha agora de 2 anos, que é a Júlia, que é queridinha, lindinha, minha pipoquinha. Ai, meu Deus, essas menininhas. Bom, parabéns pro Ébano, que é quem faz aniversário. Vamos pro intervalo, a gente volta já para o último bloco do nosso Sem Censura, que é um programa da TV Brasil.